Se você tem aí um grupo do Palmeiras, não esquece de compartilhar o canal NOKD Clips, porque ajuda no crescimento do NOKD Clips, do Não Importa o que Digam e também do InstaVerde TV. Curte o vídeo e se você gostar, não esquece também de deixar o seu comentário, que é importante para o algoritmo do YouTube, tá? Então deixa o seu like e já deixa o seu comentário se você concorda ou não com esse assunto. Se liga aí. Quase aconteceu, né? Quase foi 6-0, quase foi 5-1. A condição, né, do jogo muda depois da expulsão do Caio Paulista, porque eu acho que o Caio foi ali, tudo bem, ele não queria que o gol saísse, mas cara, você tá com 4-0 de vantagem. Eu não vejo problema do adversário marcar um gol, não é verdade? Então ele evitou ali o gol. Eu acho que da equipe do Criciúma, se a gente pode falar de um jogador que entrou bem, foi o Alano. O Alano entrou bem, é o jogador mais. Hoje foi o jogador mais lúcido ali do Criciúma, buscando inversões. Quando tinha posse de bola, não se desesperava. E, cara, o Palmeiras fez um jogo que não tem nada a fazer de apontamento de crítica. Porque o Palmeiras ele dominou o jogo do começo, meio e fim. E não só isso, só um momento, rapaziada. Do começo, meio e fim, se a gente analisar o jogo do Palmeiras, não tem o que a gente destacar negativamente. Porque o Palmeiras ele dominou o adversário desde o início. Quando teve um a menos, continuou jogando. Se a gente analisar o Palmeiras no curso de toda a partida, quando a gente leva a expulsão do Caio Paulista, muitas equipes vão fazer o quê? Vão abdicar do jogo, né? Vão abdicar do jogo e não foi exatamente o que o Palmeiras fez. O Palmeiras, ele tomou a expulsão, chegou aí para o ataque em mais de uma oportunidade, fez um gol de falta que o goleiro do Criciúma, para mim, foi mal, mas foi uma baita falta cobrada do Veiga. Para mim, inclusive, estava claro que o Veiga ia buscar o canto do goleiro. Foi um golaço, não tem o que falar. E o que a gente ganha com isso? A gente ganhou a titularidade do Maurício e tem o Veiga entrando e indo bem. Outra coisa que a gente destaca ali na entrada do Veiga e do Dudu, os jogadores se procurando dentro de campo, os jogadores eles querendo essa proximidade, isso é muito legal também. Só que só voltando um pouquinho no lance do Caio, vocês sabem o que está acontecendo aí com o Caio, né? A gente, no pré-jogo falamos aí, não debatemos, mas falamos a respeito. Então vocês sabem, a gente não vai criar nenhum conteúdo prejudicial ao jogador, porque a gente não tem certeza das coisas e quem tem que ver isso não é a gente, é sim a justiça, posteriormente o Palmeiras, que já se posicionou, né, a respeito disso. Então não tem muito o que a gente falar. Mas voltando lá no lance do Caio Paulista, isso mostra um pouquinho ali do entendimento, às vezes, do atleta dentro de campo, né? Você tinha um jogo, a expulsão dele prejudica um pouco, porque eu acho que, cara, vai falar assim, mas no que, Fernando? Mano, hoje tinha caminho pra gente fazer 7 gols aí, velho, entendeu? Ele foi expulso, prejudicou um pouquinho do andamento, até para os atletas que vão entrar depois. Eles acabam não tendo a mesma condição dos atletas do primeiro tempo. No primeiro tempo, os atletas entraram com maior igualdade, né, de disputa. Depois você acaba entrando numa outra condição de jogo, entendeu? Você pega o próprio Dudu. A gente estava conversando aqui na transmissão. Quando ele tenta a jogada ali do 1-1, você vê que ainda falta algumas coisas para o Dudu, a gente poder voltar a pensar num Dudu como um titular, né? E assim, do último homem, pessoal, para mim ficou claro que ele era o último homem, sim. Ele era o último homem, só que se também não tivesse expulsado, aí você vê a falta de análise. Eu acho que por mais que não segurasse o Alano, eu acho de verdade que o goleiro do Palmeiras, o Everton, chegaria na bola. Então não precisava o Caio ter puxado o jogador. Eu acho que poderia ter deixado o jogo correr, até porque já estava 4-0. Então, assim, por mais que o Criciúma fizesse um gol, é muito difícil o Criciúma fazer o segundo, fazer o terceiro. Então ele acaba perdendo essa sequência, que era uma sequência boa. Foi prejudicial para ele, porque ele perde essa sequência, aí agora o Vanderlan vai ganhar a sequência contra o Vasco, né? Vai ir contra o Vasco, pode ir bem, e de certa forma quem acabou se prejudicando foi o Caio Paulista. O Everton também, nas intervenções que teve, Manga, para mim foi muito bem. O time do Palmeiras eu não consigo colocar um destaque negativo. Eu acho que se a gente olhar o panorama num todo, foi um panorama extremamente positivo do jogo. Então não tenho o que falar. Claro que também lá na live de intervalo, Manga, o pessoal falou assim, pô, mas ainda não provou nada.
é muito baseado nisso daqui, mano. A galera tava falando que, mas quando tinha que ganhar, não ganhou, ganhar do poderoso Criciúma. Mas, galera, o que se pintou pra gente para ganhar brasileiro é isso. A gente tem que ganhar do Criciúma, a gente tem que ganhar do Atlético Paranaense, a gente precisa ganhar do Vasco da Gama. Então, pós a eliminação, né, Manga, de Taça Libertadores, o que a gente teve foi 9 pontos do Palmeiras e principalmente uma coisa que tem que se destacar: 5, 10, 12 gols feitos e nenhum gol sofrido, Manga. Esse é o recorte do Palmeiras pós eliminação da Taça Libertadores, Manga. Boa noite. Mas existe uma mudança e é inegável. Não tem como não ver a mudança. É claro a mudança de jogo do Palmeiras. E aí eu passo a bola para você e para o TH e para a rapaziada, e a gente vai falar muito sobre isso, mas... E aí, vocês acreditam isso mais a mudança do Abel no time ou o tempo para trabalhar? Acho que tá mudo para mim. Não, então, depois da eliminação, mano, acho que a gente pode falar o seguinte: tiveram as críticas com fundamento, críticas sem fundamento, e obriga o Palmeiras a trabalhar mais. Então, tem o tempo para trabalhar e precisava dar uma resposta, pelo menos é como eu vejo. Então, para mim, não tinha espaço, o TH, para perder nenhum desses jogos que a gente não perdeu. Porque se a gente analisar, são 5 jogos agora sem derrota. Ganhamos do clássico contra o São Paulo, que a gente não atuou bem. Empatamos a volta contra o Botafogo, que jogamos no final. Ganhamos muito bem de Cuiabá. Ganhamos bem, mesmo não sendo um placar elástico, contra o Atlético Paranaense. E categoricamente agora contra o Criciúma. Então, eu acho que é um mix das duas coisas. A gente está com espaço maior para treinar, o Abel tem mais tempo para trabalhar, então isso que o amigo falou que estava aqui em tela agora há pouco é inegável, maior tempo para trabalhar, e a gente falou, vamos apurar a análise de um Palmeiras agora com tempo de treino. E o que eu vi nesse pequeno tempo? Dominância. E parar de chutão e cruzamento. O time diminuiu, não sei se o TH vai concordar, mas diminuiu essa questão de só viver pelo cruzamento. Hoje o time toca mais a bola, o time terminou o primeiro tempo com quase 300 passes trocados, que para o Palmeiras do Abel é bastante. Então o Palmeiras rotacionou, ficou com um jogador a menos e buscou atacar dentro das características. Claro que aí ficou um pouco mais espaçado o meio campo do ataque. Então, assim, ele tá tendo tempo para treinar, tá conseguindo mostrar para o torcedor que com o tempo o time evoluiu, mas também fica a questão para a próxima temporada. A gente vai ter menos tempo ainda. Então vai precisar ter um elenco maior na próxima temporada, porque senão a gente vai ficar com a mesma desculpa, vai ter que escolher uma competição e jogar só aquela ali. E acredito eu que a competição principal é o Mundial de Clubes e a Libertadores. Então sempre vai ter essa questão. A outra que eu pergunto é, TH, será que não daria para ter invertido um pouco as pretensões nesse ano? Daria. Vale muito um título, e o Abel tinha falado monopólio de títulos. O que é o monopólio de títulos? É isso aí que ele está tentando fazer no Campeonato Brasileiro, de um tricampeonato que não dá para falar que isso é uma coisa comum, porque definitivamente não é, entendeu? Então, pecou nas Copas, né? Perdemos para 2 times que são bons, principalmente o Botafogo, TH, que vive um momento muito bom, mas enfim, é o que eu acho. Eu acho que tá tendo tempo, tá pegando adversários mais fracos e tá conseguindo mostrar para o torcedor que o Palmeiras é muito superior a essas equipes, que quando a gente enfrentou elas no primeiro turno, o retrato tinha sido de maior dificuldade. E aí a gente pode falar que essa dificuldade pode ter sido pela sequência que tinha de jogos, então acredito eu que é o Abel modificar um pouquinho mais do pensamento dele para a próxima temporada, trabalhar com 3, 4 jogadores decentes a mais no elenco, TH.